demos introdução do livro de Tiago no último estudo que eu dei, né? Agora a gente vai entrar no capítulo 1 de Tiago, né? Então a gente vê sobre o livro de Tiago, né? Fala aqui no capítulo 1 que a gente vê que aqui nesse estudo a gente vê como Deus, né? Ele trabalha sobre a maternidade do cristão, assim, para melhorar, né? O cristão cada vez melhorar mais diante dele, né? Então a gente podemos ver aqui em Tiago, né? Que Tiago era irmão de Jesus, né? Era líder da igreja de Jerusalém. Então a gente sabemos que esse Tiago aqui era irmão de Jesus e ele se tornou líder da igreja de Jerusalém, né? Então aqui a gente vê em Tiago capítulo 1, versículo 1, que fala que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aos 12 tribos que se encontra na dispersão de saudações, né? Então aqui a gente vê que nesse texto aqui, a gente vê sobre a simplicidade de Tiago, né? Que ele não se descreve assim, falando, né? Que ele era irmão de Jesus, mas sim servo do Senhor Jesus Cristo. Ele honrando Jesus Cristo como seu Senhor, né? Então aqui a gente vê sobre como Tiago cresceu diante do Senhor, né? E sabemos sobre a dificuldade que Tiago teve de reconhecer Jesus como Senhor, de acreditar que Jesus era o Messias, mas aqui a gente já vê ele com essa fé completa, né? E reconhecendo Jesus como Senhor, e aqui mostra também sua vida, né? Mostrando sua humildade diante dele, né? Que ele nem se coloca aqui no texto assim, se qualificando assim como o irmão de Jesus, mas sim como servo, né? E colocando Jesus como seu Senhor. Então aqui a gente podemos ver isso, né? Que Tiago, né? Ele não usou esse título de irmão de Jesus, né? Mas ele ensina, né? A gente podemos ver sobre a sua humildade, submissão e dependência de Deus, né? Então a gente vê que isso mostra na qualidade de Tiago, né? Que ele mostra, né, a sua humildade e também sobre missão diante de Jesus Cristo, né? E também ele coloca como ele depende de Deus, né? Depende do Senhor Jesus Cristo na sua vida, né? Então isso aqui mostra que ele cresceu bastante diante do Senhor Jesus Cristo, né? E ele se tornou líder da igreja de Jerusalém, né? Então ele se mostrou assim um servo importante, né? Diante de Jesus Cristo. Então aqui a gente podemos aprender isso, né? Que os verdadeiros cristãos não buscam posição, mas servir, né? Então Tiago, ele não se mostrou assim nessa qualidade assim de mostrar assim alguma coisa assim importante, mas ele mostrou assim como servo, né? Importante de servir, né? Então a gente vê que os verdadeiros cristãos têm que ser isso, né? Buscar como servir ao Senhor, né? Isso é o mais importante. Então aqui a gente podemos pensar sobre Tiago, né? Sobre essas qualidades, né? Sobre dessas provações, né, diante dele, né? Em Tiago capítulo 1, versículo 2, do versículo 2 e também do versículo 4 que fala: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passados por variações, sabendo que aprovações da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que seja perfeito e íntegro, em nada deficiente, né? Então aqui a gente podemos ver sobre essa situação aqui de Tiago. Então aqui a gente vê sobre essa explicação, né? Que Tiago ele não diz que a luta era boa, né? Então a gente vê que Tiago aqui ele ensinando aqui no capítulo 1, ele fala, né, sobre essas provações, essas coisas que ia vir, né? Que todos os cristãos passam por isso, né? Então a gente vê que ele não diz que a luta é boa, mas ele fala que essa luta, né, de provações que vem, ela ensina que Deus usa a luta para produzir crescimento espiritual, né? Então aqui a gente vê que todas as pessoas que passam por provações, passam por dificuldade, né? Então a gente devemos aprender a lidar com essas situações, né? Mas lidar numa situação assim com fé, né, com perseverança, né, e com qualidade, né? Então a gente vê que isso aí vai ajudar, né? Senão podemos até pensar, né, que o ferro, né, o aço, para ele ter uma boa qualidade, ele tem que passar pelo fogo, né? Então depois que ele passa pelo fogo, né, então ele tem aquela qualidade, né? Então a gente podemos pensar até sobre o ouro, né, que está lá na joalheria com aquela beleza, com aquele grande valor, ele também passa pelo fogo e vem, né, a sua pureza tirada dali, né? Então a gente vê que o fogo a gente vê como uma coisa assim que é ruim, né? Então a gente vê que aprovações muitas vezes que vêm na nossa vida, muitas vezes a gente não quer, ela não é boa, mas se a gente tiver a fé em Cristo Jesus, a gente podemos vencer e depois a gente vai servir como uma coisa boa, né? Então a gente podemos pensar isso, né, sobre essa situação, né? Então a gente vê que ela fortalece a nossa fé, muitas vezes a aprovação, que a gente vai mostrar que está firme diante do Senhor a qualquer custo, né? Então a gente vê que ela também quebra o orgulho, né?
ensina a dependência de Deus, né? Então a gente vê que uma pessoa que passa por bastante dificuldade, né? Então ela vai ver que ela depende de Deus, né? Para ela continuar firme no caminho do Senhor, né? Então ela também produz perseverança, né? Então a gente tem que ver que essas provações que vêm, ela vai produzir perseverança na nossa vida para que a gente venha estar firme diante de Deus, né? Então a gente podemos pensar isso, né? Então a gente podemos ver que muitas vezes aprovações, ela é uma situação assim tão crítica que muitas vezes ela pode até tirar a fé de muitos irmãos, né? E muitas pessoas podem vir até desistir do Senhor por causa de tantas tribulações, por tanta dificuldade. E muitas vezes ela vai achar que ela não merece isso, né? Então essa aí ela vai acabar atrapalhando, né? Mas a gente vê que essas aprovações Deus permite que venha na nossa vida, então Ele quer que a gente fique firme em Cristo. Ele quer mostrar que o mais importante é Ele e a nossa vida aqui nessa terra é passageira, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Só que muitas pessoas ela acaba não aguentando as provações e ela acaba atrapalhando, né, a sua vida diante de Deus, né? Então a gente vê que devemos pensar sobre isso, né? Que o perfeito é que significa maduro, né, espiritualmente. Então a gente vê que a nossa fé, na verdade, ela tem que ser madura diante de Deus, né? Então a gente vê se uma pessoa assim que ela serve a Deus, né, ela ama servir a Deus, em qualquer situação ela vai continuar servindo a Deus, não importa o que ela está passando, né? Então a gente vê que servir a Deus só na hora boa, isso não é uma coisa muito fácil, né? Então a gente vê que muitas vezes as pessoas gostam das coisas fáceis, né? Então a gente vê que Deus ele quer que muitas vezes a gente passe por situações difíceis também, mas a gente vê que o importante é estar honrando Ele, né? Então aqui eu vou pegar um versículo que vai mostrar, né, sobre uma situação de uma pessoa que passou uma situação bem difícil, que nós não passamos, não chegamos nem perto dele. E essa pessoa, ela continuou honrando a Deus e ela não falhou diante de Deus no sentido assim de blasfemar contra Deus, né? Então a gente podemos pensar sobre Jó capítulo 1, versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21. Aqui fala assim: e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tornou. Bendito seja o nome do Senhor", né? Então aqui a gente podemos pensar sobre Jó, né? A gente vê que Jó ele perdeu todas as coisas, né? Então ele perdeu os seus filhos, né? Perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua riqueza. A gente sabemos que Jó era muito rico e Jó também era uma pessoa bem feita, bem perfeita diante de Deus, mas ele também ele teve a sua saúde danificada, né? Então ele teve problema de saúde, né? A gente vê que ele pegou uma lepra muito forte, né? Então a gente vê que todas essas coisas aconteceu com Jó, mas mesmo assim ele continuou servindo a Deus, né? E ele não blasfemou contra Deus, né? Então a gente podemos aprender com isso, né? E até ele, quando ele perdeu a sua riqueza, ele falou assim: nu eu vim no mundo e nu posso voltar, né? Então isso aí para ele era mais importante o foco que ele tinha em Deus, né? A gente vê que ele tinha de tudo para blasfemar ou pegar e desistir de Deus, né? Mas ele não desistiu. Então isso aqui nos ensina muito, né? Então a gente podemos ver que ele permaneceu fiel, né? A gente vê que Jó permaneceu fiel e a prova revelou a sua fé verdadeira, né? Então a gente vê que essa prova que Jó passou, ela revelou a sua fé verdadeira diante de Deus. Ele ficou firme diante do Senhor, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Que Jó, por mais que ele passou por dificuldade, ele revelou sua fé verdadeira. Então a gente vê como foi falado sobre o fogo, né? Que o aço ele mostra assim uma qualidade muito boa, mas só que primeiro ele tem que passar pelo fogo, né? Então Jó ele passou como se fosse assim pelo fogo nessa situação, assim, que ele perdeu os filhos, que perdeu um filhos, a gente sabe que não é fácil, né? Perdeu toda a sua riqueza, ele tinha vários funcionários, tinha várias coisas, perdeu tudo, mas mesmo assim ele continuou servindo o Senhor e ele provou que ele tinha uma fé verdadeira diante de Deus, né? Então a gente podemos pensar sobre isso em nossas vidas, né? Será que toda a vida nós vai estar pronto para mostrar uma fé verdadeira diante de Deus? Ou é só nas horas boas, né? Muitas vezes quando vinha a dificuldade, que é a hora da gente pegar e mostrar que temos uma fé verdadeira diante de Deus, né? Então a gente podemos pensar nisso também, né? E em Romanos 5, do versículo 3 e 4, aqui também fala: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulações produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, né? Então aqui mostra, né, sobre essas provações, né, e tribulações, né, que a gente vê que a gente passa por tudo isso, mas essa tribulação ela produz o quê? Perseverança, né? Através de todas essas coisas ela vai produzir perseverança com a pessoa que vai continuar tendo paciência de Deus, né? E também
ela vai existir experiência na esperança de Cristo, né? A gente vê que a esperança que temos em Cristo, ela é mais que tudo aqui nessa terra, né? Então aqui a gente podemos ver que esse versículo também ele nos ajuda, né? Que essa tribulação, os problemas que vêm, ela tem que vir, mas depois de tudo isso a gente tem que ver que o mais importante é a gente manter a esperança diante de Deus, né? Então a gente podemos pensar isso, né? Então a gente vê que os crentes nunca passam por luta e nunca aprende a sua profundidade, né? Então a gente vê que devemos aprender a profundidade aqui nessa terra, vai ficar por aqui, mas a gente deve entrar numa profundidade o quê? Espiritual, né? Diante de Deus, né? A gente vê que sobre essa sabedoria, né, para enfrentar essas lutas, né? Então Tiago ele coloca muito isso, porque ele sabia, né, que o servo de Deus ele ia passar por muitas dificuldades e muita luta, né? Então a gente vê que Tiago ele falando tudo isso, então a gente vê que Tiago, né, ainda sendo líder de uma igreja, então a gente vê que ele o que ele ensina não seria que os crentes iam ter todas as coisas fáceis, né? As coisas só maravilhosas, né? Então a gente vê que muitas vezes muitas igrejas até pode até colocar, né, que o verdadeiro cristão não passa por dificuldade, né, não passa por problema, né? Ele só vai ter só a glória diante de Cristo. E a gente vê que se for pensar nisso, então Tiago ele congregou na igreja errada, porque Tiago, ele, sendo líder de uma igreja, ele está ensinando sobre as situações difíceis que nós vamos passar no servo de Deus. Mas o importante aqui que ele fala é vencer em Cristo Jesus, né? Então aqui a gente podemos ver isso, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, né? Então a gente podemos ver também que em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a gente podemos ver que fala aqui também, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dê liberdade, nada lhe impropere, e se lhe será concedida, né? Então aqui ele fala, né? Se alguém precisa de sabedoria, né, devemos pedir a Deus. A gente sabe que todos nós precisamos de sabedoria, né? Então a gente está falando aqui sobre essas provações, né? Seria que é uma situação difícil. Então a gente vê que para a pessoa passar por provações, ela precisa do quê? De sabedoria para poder lidar com provações. Então, provações ela tem que vir, mas para a pessoa conseguir viver nas provações, nas dificuldades difíceis, ela precisa do quê? De sabedoria. Essa sabedoria aqui devemos pedir para quem? Para Deus. Se numa hora mais ruim que a gente estiver passando, que a gente vê, aí muitas vezes a pessoa, quando as coisas estão tá ruins, vai acontecendo mais coisa ruim, você vai piorando as coisas, né? Parece que tudo vem de uma vez, né? Muitas vezes as pessoas dizem isso, né? Então é a hora da gente ter o quê? Ter paciência, tranquilidade e pedir sabedoria a Deus, mas para a gente poder lidar com isso. Então a gente vê que uma pessoa com sabedoria, ela vai conseguir lidar com as tribulações, com a situação difícil. Mas se a pessoa não tiver sabedoria, o que a pessoa vai fazer? Ela vai pecar, vai se afastar diante de Deus, e muitas vezes ela não vai nem querer ouvir outras pessoas, porque ela vai estar muito chateada, né? A gente vê que isso não é bom, né? Então a gente podemos pensar sobre essa sabedoria que coloca na Bíblia, né, que vem colocando aqui no livro de Tiago, que nos ajuda muito, não? Então a gente vê que a sabedoria, muitas vezes, ele não é só um estudo humano, né? Ele não é uma inteligência natural. É uma direção espiritual, né? Então essa direção, ela vem o quê? De Deus. Então a gente vê que essa sabedoria, na verdade, que devemos buscar, ela tem que vir do Senhor, de Deus. Porque muitas vezes a gente está numa situação difícil, então a gente está dependendo de quem? De Deus. Como no comecinho do livro de Tiago, a gente vimos o Tiago ele colocando toda a sua humildade diante de Deus, né? Ele colocando Jesus como seu Senhor e não colocando ele como irmão de Cristo ou meio irmão de Cristo, como muitas pessoas colocam, né? Por ele ter sido irmão só por parte de mãe, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê assim que nessas dificuldades a gente tem que ter humildade e a sabedoria ela tem que vir de Deus, porque nós, se nós tivéssemos sabedoria, a gente não estava sofrendo aqui nesse mundo, né? Então a gente devemos pensar sobre isso, né? E Deus dá discernimento para enfrentar as aprovações, né? Então a gente vê que Deus ele pode dar essa sabedoria e pode nos dar força para nós enfrentar essas aprovações aqui colocadas aqui no livro de Tiago, do capítulo 1. Então essas aprovações, muitas vezes, ela tem que ter o quê? Decisões. Na hora da situação bem difícil que a gente está ali lidando com aquilo ali, o que a gente tem que ter? Decisões. E essas decisões, ela tem que ser o quê? Correta. Ela tem que ser uma decisão justa e uma decisão, assim, verdadeira, né? E tudo isso vem de quê? Do Senhor. Porque muitas vezes, se a gente for pensar no que é melhor para mim, o que é bom, muitas vezes eu posso falhar, né? A gente podemos ver até uma pessoa que muitas vezes ela tem algum negócio que ela trabalha por conta, né? E muitas vezes ela está com dificuldade com aquilo, né? Para poder manter aquilo, às vezes pagar funcionário, talvez até pagar até um aluguel do ponto.
Muitas vezes pode surgir alguma coisa que alguém dá alguma ideia e que ela começa a ganhar dinheiro, mas o dinheiro de uma forma injusta. Então, fala, se eu fizer isso, eu vou ganhar dinheiro e vou resolver toda essa situação. Mas se for um dinheiro ganhado numa situação injusta, será que uma pessoa numa situação difícil dessa, será que ele vai tomar uma decisão correta? Eu acho que não, né? A gente sabemos que não. Então a gente vê assim que a decisão correta tem que ser sempre a decisão verdadeira. Nem que você continue ali, ó, no prejuízo, ou de repente você pode até abaixar a porta daquele negócio, falar, eu vou fechar porque não dá mais. Mas a gente vê que as decisões na hora de difícil, muitas vezes ela tem que ser tomada. E que decisão que eu vou tomar? Muitas vezes a gente olha muito para a gente, nessa hora de olhar para a gente vai aparecer muitas coisas que vai oferecer a gente, muitas vezes essas coisas não são justas. E quando a gente toma algumas decisões que é só melhor para a gente, mas não é justo diante de Deus, então a gente vamos falhar, né? Então a gente vê que na hora das provações, então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não venha desagradar a Deus e não vamos ter acarretar dificuldade para nossas vidas, né? Porque a gente vê que depois vem as dificuldades, né? Então as dificuldades vêm por causa de quê? Por causa das atitudes erradas, né? Então a gente vê que essas provações que a gente vê, assim, a gente vê que Deus permite. Mas se Deus permite, muitas vezes na hora da provações as pessoas vêm fazer o que pecar. E a gente vê que essas aprovações Deus permite, será que Deus está permitindo? Ele está querendo que a gente venha pecar? De maneira nenhuma. Se a pessoa ela tem alguma atitude errada para querer resolver a situação difícil, isso aí é porque já está no coração da pessoa, isso aí é da própria pessoa. Deus não tem nada a ver com isso. O que Deus quer é que a pessoa consiga vencer, mas de um modo digno e agradando a Ele, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê assim que uma pessoa que uma hora difícil, assim, que ele viu que ele precisava de sabedoria, ele pediu a Deus. A gente podemos pensar até sobre Salomão, né? Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 9, fala sobre Salomão, né? Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 9. Ele fala: dá, pois, a teu servo o coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Então a gente vê que Salomão, ele se tornando um rei, então a gente vê que Salomão, ele, quando viu aquela multidão, aquele povo que ele ia comandar, ele tremeu, pensou que, olha, ele sabia que ele precisava de sabedoria para lidar com esse povo, né? A gente vê que muitas vezes a gente lidar com a gente mesmo já é difícil, né? A gente vê que pessoas que trabalham com o público vê como é difícil. O ser humano é complicado, né? Então Salomão, quando ele viu que ele era rei, tinha uma grande nação para ele tomar conta, ele pediu para quê? Para Deus. Ele falou: ó, Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo. Porque ele viu que ele não era capaz. Então ele viu que só Deus poderia fazer aquilo, uma coisa que estava fora do alcance. Sabemos que nós, ser humano, tem muitas coisas que fogem do nosso alcance e a gente não consegue chegar lá para resolver aquilo. A gente vê que só Deus. Salomão, ele teve essa sabedoria, né, no meio de tantas coisas que ele poderia pedir para Deus, que foi o próprio Senhor que falou: peça qualquer coisa que eu te darei. Ele pediu sabedoria. E essa sabedoria que ele pediu, ele agradou a Deus, que Deus, ele deu sabedoria para ele, deu até mais que isso. A gente vê que Salomão, ele ficou muito rico, né? Então a gente vê que Deus também deu riqueza para Salomão. Então a gente vê que Deus, ele se agradou com Salomão e deu até mais daquilo que ele pedia. Então a gente podemos ver que Salomão, ele foi preciso no que ele pedia, o que ele precisava. Nossa, a gente vê assim uma pessoa que muitas vezes trabalha numa empresa grande, ela é chefe, ela vai ter muita dificuldade, muitas vezes até vai ter outras pessoas para ajudar, porque não é fácil lidar com as pessoas. E Salomão, quando viu aquele grande povo, falou: como é que eu vou comandar esse povo? Pediu a Deus para conduzir esse povo, né? Esse grande povo, né? Ele coloca, né? Então o Senhor se ajudou ele nesse sentido. Vou esperar o carro passar um pouco. Então a gente vê aqui que Salomão pediu sabedoria em vez de riqueza e Deus honrou isso, né? Muito mais, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente pegando um exemplo paralelo aqui que fala sobre Tiago, capítulo 1, versículo 6, que fala: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitado pelo vento, né? Então a gente vê assim que quando eu for pedir para alguma coisa para Deus, devemos pedir com fé e nada duvidando, né? Porque a gente vê que Deus dá isso e muito mais, né? Então a gente podemos ver que muitas vezes numa hora difícil,
Que nem Salomão, quando ele viu aquele grande povo para ele comandar, era uma situação difícil. Se ele pedisse duvidando, né, será que ele ia conseguir? Ele ia desagradar a Deus e não conseguir. Como o texto de Tiago está falando sobre situações de provações, que são várias coisas que acontecem na vida da pessoa, e ainda vezes a pessoa vai vendo cada vez mais coisas. Então, nessas horas difíceis, muitas vezes a pessoa vai ter o quê? Dúvida na hora de pedir. Será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que Ele vai me ajudar mesmo? Então, nessa hora de dúvida, vai desagradar a Deus e a pessoa não vai conseguir, né? Que fala que quem duvida é como se fosse assim, uma onda do mar, né? Como muitas vezes quem está na praia sabe, né? Às vezes você pensa que a onda vem, mas ela não vem, né? Então a gente vê que nunca sabe quando ela vem, né? É uma coisa duvidosa, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que Deus quer que a confiança verdadeira e a dúvida produz instabilidade espiritual, né? Então a gente vê que Deus, né? Ele quer que a nossa confiança seja verdadeira. Então qualquer pessoa que confie em Deus, essa confiança tem que ser verdadeira, ela tem que ser pura, né? Ela não tem que ser uma confiança com dúvida, né? Então a gente vê que a dúvida, né, ela produz instabilidade, né? E você não vai estar espiritualmente, né? A gente vê que a dúvida diante de Deus é uma coisa que não agrada a Deus, né? Então a gente vê assim, a gente podemos pensar nisso, né? Então como a gente estava em Tiago, a gente vai ver mais uma passagem de Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15, que fala: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o trai e seduz, então a cobiça, depois haver concedido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumada, gera morte, né? Então, aqui a gente vê, né, sobre essa situação, né, como fala assim, sobre a situação que a gente está passando, né? Muitas vezes a pessoa, ela pode achar que está sendo tentada, e muitas vezes a pessoa acha que que Deus não resolve. Então, será que Deus, como foi colocado, será que Deus permitiu que a gente pode ser tentado? A gente vê que Deus não tenta ninguém. Porque na passagem fala que Deus não tenta ninguém, e Deus, ele não aborrece ninguém no sentido que faça a pessoa sair do sentido espiritual, que ela venha pecar. E quando essa coisa acontece, porque isso aí já está no coração da pessoa, é porque é a pessoa que está se tornando fraco diante de Deus, né? A gente vê que como coloca aqui, ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, né? Porque muitas vezes a pessoa está tendo tanto problema, tanta dificuldade, falando, será que é Deus que está fazendo isso comigo, né? A gente vê que muitas vezes a pessoa pensa, né, é Deus que está fazendo tudo isso comigo, por que que ele está fazendo isso, está permitindo, né? A gente vê aqui que Deus não tenta ninguém. Então a gente vê que Deus jamais ele vai estar querendo fazer alguma coisa que vai fazer você sair do caminho dele, ou você blasfemar contra ele e pecar. Então a gente vê que Deus não faz isso, né? Que o mal, ele não vem de Deus. Mas se uma pessoa ela vê isso e de repente ela não consegue ficar firme dentro do Senhor, a gente vê que isso aí o problema vai estar na própria pessoa. Que fala que ele mesmo não é tentado. A gente vê que ninguém consegue tentar Deus. A gente vê que o mal, ele não vem sobre Deus, ele não consegue tentar Deus, né? Então a gente vê que como Deus, ele não é tentado por ninguém, também ele não tenta ninguém. Então uma coisa que você não quer para você, você não vai fazer para os outros, né? Então a gente podemos pensar isso, né? Que a gente vê que Deus, ele está livre dessas coisas, né? E muitas vezes a gente é tentado aqui nessa terra por nossa própria cobiça, né? Muitas vezes por nossa própria cobiça, a gente é tentado. Pela sua própria cobiça, quando está atrás, seduz, então cobiça depois de haver concedido, e dará a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que muitas vezes a pessoa, ela é muito tentada pelo mal, e muitas vezes a pessoa é tentada pelo pecado, né? A gente vê que a tentação, muitas vezes, ela vem em cima da pessoa e começa querer tentar a pessoa para a pessoa vir a pecar, né? A gente podemos até pensar em várias situações, a gente podemos ver até sobre alguma coisa assim. Muitas vezes a pessoa está num local, às vezes tem alguma coisa assim que a pessoa pode pensar assim, vou pegar isso aqui, né? Como se falaria assim, uma situação de furto, né? A pessoa fica duvidosa, pega ou não. Se de repente a pessoa pegar aquilo que não é dele e leva embora, quer dizer, aquele desejo consumiu ele e ele pecou, né? Então a gente vê que uma vez consumado, gera a morte no sentido espiritual, né? Que a pessoa vai quebrar a comunhão com Deus. Mas sabe, muitas vezes a pessoa fica em cima do muro, ela fica pensando, faço ou não faço, faço ou não faço. E de repente ela fica firme e não faz, então ela não teve atitude. Então ela conseguiu ainda ficar bem com Deus, né? Então isso aí é uma coisa muito boa. Eu acredito até que muitas vezes quando a pessoa ela fica nessas dúvidas de tentação, e ela sabe que é errado, ela fica naquilo, faço, não faço. Eu acredito que até o Espírito Santo muitas vezes ela ajuda
a pessoa não fazer, e muitas vezes a pessoa vai pensando em Deus, ela acaba não fazendo e saindo fora, quer dizer, então ela ficou livre do pecado, né. A gente vê assim que isso é uma coisa boa, mas muitas vezes o desejo é tão forte na pessoa que a pessoa vai consumir o pecado. Isso aí pode ser até numa traição, pode ser em furto, pode ser tanta coisas, que a pessoa muitas vezes ela está num local, assim, que está longe dos irmãos, longe de tudo, e muitas vezes ela vem consumir o pecado, porque ela acha, assim, que ela não vai ser, afrontada por ninguém, ninguém vai acusar ela porque não está vendo, mas a gente sabe que Deus está vendo. E muitas vezes ela vai até reconhecer: "Ah, Deus me viu isso aqui", né, mas só que ela já quebrou o lado espiritual com Deus. Agora, se ela ficou com muita dúvida e saiu fora, muitas vezes ela vai estar Deus ainda vai estar com aquela pessoa, porque muitas vezes ela ficou só naquele desejo. A gente sabe que essas coisas existem, né, essas provações, e muitas vezes é onde que a pessoa tem que saber lidar com isso, né. Então a gente podemos ver que isso aí também seria uma prova que muitas vezes muito servo de Deus está passando aqui nesse mundo, que a gente sabe que estamos num mundo que já é do maligno, e um mundo que tem muitas coisas que vai tirar o foco de Deus, né. Então a gente podemos pensar sobre isso, né. Mas Deus não leva ninguém ao pecado, né, como a gente vê, né. Deus não quer que ninguém peque e não leva ninguém ao pecado, né. Você vai ver que o pecado, ele começa dentro do coração da pessoa, porque muitas vezes a pessoa está com aquele desejo porque já é dela mesma, ela quer fazer aquilo, né. Isso aí não tem nada a ver com Deus, né. Então a gente podemos ver que isso aí também muitas vezes ela gera no quê? No processo de um pecado, né. Isso às vezes no processo do pecado muitas vezes é um desejo que está na pessoa, né. Tem aquele desejo, vou fazer. Então isso aí é uma coisa ruim, né. Então a gente vê que o desejo, ela traz o quê? Atração, né. Então através do desejo vem a atração, que é a atração daquele desejo que ela está sentindo, e muitas vezes através da atração vem o quê? Sobre a prática, né. Essa prática, quando tem a prática, quer dizer que você já está colocando a mão naquilo, já está fazendo. Isso aí vem a morte espiritual, né. Então isso aí podemos pensar sobre isso, né. Então isso aí já é uma coisa, assim, muito ruim, né. Então a gente vê que muitas vezes é uma coisa puxa a outra, né. Então a gente podemos ver, até alguma situação, assim, como eu vi que tudo muitas vezes uma coisa para acontecer, ela tem que chamar outra. A gente podemos até pensar como uma vez eu estava vendo, assim, lá no meu trabalho estava um negócio, assim, de brigada de incêndio que eu estava falando sobre o triângulo do fogo, né. Então fala que o fogo para existir, né, então precisa do quê, né? Precisa do calor e muitas vezes precisa do ar, né, e precisa da combustão, que é aquela química que faz pegar o fogo, né. Então a gente podemos dizer que eles até ensinaram, assim, com um carro muitas vezes, quando para, você está fumaçando, assim, tipo para pegar fogo, não é que ele vai pegar fogo, muitas vezes ela pega fogo porque a pessoa vai querer abrir o capô, a hora que vem aquele ar, aí é a hora que pega o fogo, porque sabe, o que estava precisando para formar o fogo muitas vezes era o ar. Está ali fechado, abafado, abafado não pega o fogo, né. Mas aí quando a pessoa abre o capô porque ela não tem experiência, a hora que pegou aquela quantidade de ar, o fogo já vem, né. Então aqui a gente podemos ver que uma coisa leva a outra, né. Então a gente podemos pensar até onde eu trabalho também com aula sobre muito sobre as coisas lá que acontecem lá, ele fala sobre o triângulo do crime, né, que fala sobre o triângulo do crime, que é onde que atrai as pessoas que faz o crime também, né. Então a gente vê que ali é um local, assim, que tem muito o quê? Tem muito dinheiro, né, tem joalheria, tem lotérica, tem muitas coisas que atraem o bandido, né. Então aquilo ali vai atrair ele e ele vai. Então, sobre esse triângulo, coisas que você tem uma coisa que chama ele que é as coisas que ele quer estar ali, então vai ter a oportunidade que ele vai ter que vai ter eles vão estar andando, vai ver a hora que eles tiver oportunidade, vai estar trabalhando para aquilo e depois vai ter ação, né. Então tudo tem que ter uma coisa chamativa, porque se não tivesse um lugar que tinha bastante dinheiro, que nada interessasse, não ia ter furto, não ia ter nada, não precisava nem de segurança, né. Então, para onde vai ter o triângulo do crime, então vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção deles, senão não vai estar. E eles gostam do quê? De coisas fáceis. Ou então, quando eles pegam coisas assim que dá muito valor, mesmo que seja difícil, eles vão atrás, porque eles querem uma quantidade forte de condições financeiras, né? Então, tudo isso fala sobre esse triângulo do crime, né? Como fala sobre o fogo também. Então, aqui, como fala sobre o pecado, também é a mesma coisa, né? Então, para a pessoa cometer o pecado, muitas vezes é isso, né? Muitas vezes vai surgir coisas que vai ter atração na pessoa, né? Então, muitas vezes a pessoa vai ficar pensando naquilo, vai pensar e vai coisar. A situação que coloca aqui em Tiago também sobre, ele coloca sobre essas provações que vêm, né? Que são várias provações. Então, ela vai ver também que vai existir, né? Essa situação da pessoa ver se ela vai conseguir passar, né? Pelo fogo que é para passar aquela situação difícil e ficar firme, ou se ela vai mostrar sua dificuldade ali e vai cair, né? Então a gente podemos pensar isso, né? Então a gente podemos pensar isso até como no começo do mundo, a gente vê aqui Gênesis 3, versículo 6, aqui também falando, né, vendo a mulher que aprova
Não, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, e tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, né. Então aqui a gente fala sobre essa árvore, né. Então a gente vê que essa árvore que estava no meio do jardim era uma árvore proibida, que Deus falou que dali não era para comer daquele fruto, mas a gente vê que vendo a mulher que o fruto era o quê? Era boa, né, era agradável aos olhos, né. Então ela ficou no lugar ali que viu uma coisa agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar o entendimento, né. Então ela foi enganada, falou que depois que ela comesse aquela árvore, ela ia ser que nem Deus, que ela tem entendimento sobre as coisas bem e o mal, né. Então existiu as coisas que ia colocando para ela, que talvez ia ser bom para ela, né. Então a gente vê que o pecado também é uma coisa assim que traz alguma coisa que a pessoa vê que é bom para ele, mas depois ele vai ter o prejuízo mais tarde, que nem teve prejuízo essa pessoa, né. Então dar o entendimento, e tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu, né. Então a gente vê que ela errou, e quando ela deu para Adão, Adão também não questionou e comeu, né. Então a gente vê que os dois pecaram por causa disso, que ele podia ter questionado ela, falou: "Não era para você ter feito isso, porque Deus falou que não era para você fazer isso", né. Mas ele viu que ela já tinha comido e falou: "Se ela comeu, não está aqui perto de mim, não morreu, então eu vou comer também", né. Então a gente vê que a gente podemos pensar sobre isso, né. Então a gente vê, assim, que essas coisas é bem complicado, né. Então a gente podemos pensar sobre essa explicação, sabe, que o pecado, ele começou no desejo antes da atitude, né. Então a gente vê que antes de deles virem pecar, teve o quê? A atitude, né, teve o desejo, né, e depois teve a aplicação, né. E depois disso aí existiu muita culpa, né, que nós também, como ser humano, né, fomos culpados. Então a gente vê que para existir o pecado ali, existiu quem? Existiu o diabo, né? O diabo que estava através de serpente. O diabo ele vem desde o início do mundo, né? Antes de existir Adão e Eva, ele já existia. Então a gente vê que para existir o pecado tem que existir quem? Tem que existir quem? O diabo, né? E o diabo ele está sempre tentando as pessoas pecar, né? E para existir o pecado tem que ter pessoas, né? Pessoas somos nós, pessoas somos pessoas falhas, né? Pessoas que vão pecar, né? E daí vai ter essa circunstância, né? Então a gente podemos ver que tudo isso tem essas situações, né, que o inimigo está sempre querendo fazer as pessoas pecarem. Então a gente podemos ver que através de tudo isso, né, a gente vê que temos nosso Deus santo, né, que ele é puro, verdadeiro, e é onde que devemos olhar para ele. E essa luta vai sempre existir entre nós, né, mas devemos estar firme com Deus, né. Então a gente podemos pensar isso, né, que mais Tiago mostra que problemas começam no coração humano, né, a gente vê que sempre as pessoas que é o culpado, né, de fazer sobre essas coisas, né. Então a gente vê aqui Tiago capítulo 1, versículo 22 também fala que tornai vós, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando vós a vós mesmos, né. Então a gente vê que, Tiago fala aqui, né, no capítulo 1, versículo 22, fala que tornai vós, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Então nós devemos o quê? Ser ouvinte da palavra de Deus, mas também devemos ser o quê? Praticante, né, praticante da palavra de Deus, né. Então a gente devemos ver que essas coisas ela tem que ser completa diante de Deus, né. Então a gente vê que Tiago aqui ele combate, né, o crescimento espiritual, né. Então Tiago aqui como líder da igreja, então ele queria ver o crescimento espiritual da pessoa. Então a gente vê que isso aqui é um versículo importante, ele fala que a pessoa tem que ser ouvinte e também praticante, né. A gente vê que há pessoas que escutam a mensagem e conhecem os versículos e frequentemente os cultos, mas não obedecem à palavra, né. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas, eh está sempre na igreja servindo a Deus, muitas vezes ela vê, ouve as passagens, né, conhece os versículos bíblicos, mas muitas vezes ela também não é praticante da palavra e também não é obediente. Então a gente vê que essas coisas também não conduzem, né. Então Tiago fala assim sobre um entendimento completo de Deus, né. A gente vê que o conhecimento sem prática gera religiosidade vazia, né. Então a gente vê que o conhecimento, né, sem prática é como você tivesse assim, uma religião vazia, né. Então a gente devemos pensar sobre esse conselho de Tiago aqui, que devemos sempre nos analisar diante de Deus. Como é que a gente está diante de Deus? Será que muitas vezes a gente não vamos estar vazio diante de Deus? Porque muitas vezes a gente podemos estar vazio, né? Podemos estar vindo na igreja, né? Muitas vezes podemos conhecer o versículo, de vez em quando até ler a Bíblia, mas muitas vezes estamos vazios porque realmente a gente nunca está se policiando. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou firme para fazer aquilo que Deus quer? Então é onde que devemos sempre pensar, né, que quando fala que ser praticante significa ter atitude e agir, né.
Então a gente vê que muitas vezes você querer realizar um trabalho, mas se você ficar de braços cruzados, aquelas coisas não vai acontecer, né? Então aqui está falando, o Tiago fala assim, olha, vocês têm que ser praticantes porque vocês têm que ter atitude diante de Deus, né? Então a igreja de Deus, o servo de Deus, ele tem que ter atitude no sentido de servir, né? Você tem que estar sempre pronto, né, para poder ensinar as pessoas, falar da palavra de Deus. Então aqui é uma coisa assim que devemos sempre pensar, né, sobre isso, né? Sobre atitude, porque muitas vezes a gente podemos se tornar vazio de Deus, diante de Deus, quando a gente começa a deixar as coisas de Deus de lado, né? Muitas vezes a gente vamos deixando as coisas de lado, muitas vezes vamos deixar até de participar de algumas reuniões da igreja que sabemos que é importante, onde que devemos colocar as coisas em ordem. Muitas vezes a gente vamos deixando o trabalho de Deus de lado, muitas vezes eu não vou querendo fazer e vou achar que está tudo bem por isso, mas isso é aquilo que eu estou colocando na minha mente, mas muitas vezes não é isso diante de Deus, né? Então a gente podemos estar sempre olhando para a nossa vida e se colocando ela diante de Deus, como que eu estou diante de Deus? Será que eu estou realmente agradando diante de Deus ou eu estou vazio? Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente tem que lutar por essa salvação diante de Deus. E para a gente conseguir essa salvação diante de Deus, a gente tem que se esforçar e tem que fazer aquilo que o Senhor quer, né? Muitas vezes a gente não pode ficar assim muito acomodado diante de Deus, né? Porque a gente vê que o Tiago aqui ele tem a preocupação, ele como líder da igreja, ele tem a preocupação com os irmãos, olha, vocês não podem ser só ouvinte, vocês têm que ser praticante também, né? Então não adianta nada vocês estar sempre na igreja, conhece alguns versículos, lê a Bíblia, mas não seja praticante, tem que realizar a obra de Cristo. Então a obra de Cristo Jesus, ele quer que seja completa, né? E a gente tem que fazer parte, né? Se nós somos cidadãos do reino, somos servos de Cristo Jesus, e a própria palavra de Deus fala que a gente tem que se colocar como escravo. O escravo faz o quê? É aquele que trabalha, né? O escravo põe a mão na massa, né? Então, devemos pensar sobre isso, né? Então, que tipo de escravo que eu sou? Será que realmente eu sou escravo de Cristo? Então, devemos pensar sobre isso, né? Então, aqui a gente devemos sempre refletir e podemos também dar mais uma lida aqui em Mateus 7, versículo 24, também vai reforçar sobre isso, né? Mateus 7, versículo 24 fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então aqui a gente vê mais um exemplo de edificação sobre aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas realiza, pratica aquilo que o Senhor quer. Então fala que essa pessoa vai ser prudente e vai ser edificado, né? Como se tivesse feito a sua casa na rocha, né? Então vai ser uma casa firme, uma casa que quando vir a tempestade ela vai estar firme, né? Porque a gente vê assim que Deus ele quer, né, uma pessoa firme diante dele que esteja sempre fazendo a sua vontade, né? Devemos pensar sobre isso, né? Então podemos pensar sobre essa a explicação também, né? Então a gente vê que Jesus ensinou que o ouvinte, sem obedecer, leva à destruição espiritual, né? Então devemos tomar cuidado com isso, né? Que os discípulos, sem obedecer a Deus, sem fazer a sua vontade, sem colocar a mão na massa, ela vai ter seu problema espiritual, né? Tiago, capítulo 1, do versículo 23 ao 24, né? Que vai chegando mais no final desses versículos. Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 24, que fala: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla num espelho a seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência, né? Então, aqui a gente vê, né, fala que se alguém, né, é ouvinte da palavra, ela tem que ser o quê, né? Devemos ser praticante, é semelhante ao homem que contempla sobre o espelho o seu rosto natural e depois a si mesmo contempla e se retira para logo esquece de como é sua aparência, né? Então a gente podemos ver que quando a gente olha no espelho, muitas vezes a gente olhando no espelho a gente vai ver o que é nossa naturalidade, né? Eu tô ali, né? Então a gente vai estar olhando nossa aparência normal, né? Então quando você se afasta, você já vai esquecendo porque você saiu do espelho. Então a gente podemos pensar, né, sobre o espelho, né? É uma situação sobre a reflexão da palavra de Deus, que você tem que estar ali, a gente podemos ver assim que isso é o sentido que a gente vê, né, que sobre a palavra funcionamento como espelho, né? Então a gente podemos ver que a palavra, né, funciona como espelho que realmente você está vendo, você está realizando aquilo porque você vai estar olhando, né, e outras pessoas também vai estar vendo o que você está fazendo. Isso é importante. Então a gente vê que quando você sai do espelho, você acaba se esquecendo, né? Que muitas vezes você acaba se esquecendo diante de Deus. Você, quando você sai do espelho, não lembra de mais nada. E a pessoa fica de qualquer jeito. Muitas vezes ela pode
tomar cuidado que essas coisas podem revelar o quê, né? O pecado, né? Mostra nossas falhas, o espelho também ele revela sobre o pecado e mostra nossas falhas. E mostra a necessidade da mudança, né? Então a gente vê que o espelho, muitas vezes, ela vai mostrar o quê? As nossas falhas. Porque você olhando no espelho, muitas vezes, você vai estar olhando lá se você está com o rosto sujo, alguma coisa, né? Que nem esse dia mesmo no meu trabalho, eu estava conversar com um rapaz, ele estava com o rosto sujo, assim. Eu falei, você está com o rosto sujo, precisa limpar isso aí. Aí ele falou, eu também eu nem gosto de olhar no espelho, ficar olhando no espelho, não sou feio pra caramba, não sei o quê, e começou a reclamar as coisas. Não dá pra me encarar o espelho, não, nem gosto de olhar no espelho. E eu fiquei quieto ouvindo ele, porque na verdade ele estava falando a verdade, né? Isso é feio mesmo. Aí eu fiquei só ouvindo. Então, infelizmente, o espelho mostra, né, o que a pessoa é, né? Se a pessoa é feia, ele vai ver o quê? Uma pessoa feia, vai mostrar os defeitos, cicatrizes, essas coisas tudo, machucado, mas você está machucado, você vai olhar no espelho, você vai ver que está com o rosto machucado, coisa que o olho não vai ver. Então, a Bíblia é a mesma coisa, né? Então, ela vai mostrar, né? Ela vai revelar o nosso pecado, né? Que seria como se fosse assim, machucado. Ela vai mostrar nossas falhas, que as Escrituras mostram, né? E ela vai mostrar também sobre a nossa necessidade de mudança, né? Então, por isso que o Tiago fala assim que a palavra ela é como um espelho, né? Então, ela vai mostrar tudo isso para nós. Vai mostrar na necessidade da nossa mudança, vai mostrar nossas falhas, nossos pecados, e onde a gente tem que refletir para melhorar, né? Então, aqui a gente podemos pensar, né? Então, a gente podemos pensar sobre esses versículos aqui, que é muito importante, né? Que fala, né, de Tiago, capítulo 3 e 24, né? Sobre a gente ficar firme nessa atitude assim da palavra de Deus. Como a palavra de Deus ela é tudo para nós, né? Como ela vai mostrar sobre a nossa aparência natural. Será que eu estou bem diante de Deus, estou firme? Como ela pode mostrar, né? Sobre as falhas, né? Muitas vezes que eu estou falhando, mostrar sobre as falhas, sobre a nossa necessidade de mudança, que eu preciso melhorar. Então aqui a gente vê que Tiago ele coloca tudo isso nesse estudo aqui com uma coisa assim que vem de Deus. Na verdade, a gente fala Tiago porque ele foi o escritor, né? Mas isso aí jamais um homem ia colocar tanta coisa importante aqui na escritura. Isso aí é o Espírito Santo, né? A palavra de Deus, né? Que é muita sabedoria, né? Isso aí ela ensina todos nós. Isso aqui vai refletir de cada um de nós aqui na igreja, né? Como vamos trabalhar diante de Deus, né? Vamos ter que colocar todas essas coisas nas nossas vidas. A gente sabe que não é fácil. Precisamos de quem? De Deus, né? A gente tem que colocar aquele exemplo lá, como Salomão, né? Quando ele viu aquela nação que ele tomar conta, ele pensou, opa. Aí o que ele pediu para Deus? Deus falou, peça qualquer coisa que eu te peço. Ele pediu sabedoria, né? Só com sabedoria para lidar com o povo. Então a gente sabemos que qualquer pessoa que trabalha com o público, ela tem que ter paciência, tem que ter perseverança, ela tem que ter sabedoria, porque senão muitas vezes a pessoa vai a surto, né? A gente sabendo que hoje em dia muitas pessoas surtam, porque muitas vezes ela não consegue lidar com essas coisas. A gente vê que essas situações assim de perturbação, tormento, as coisas só vai dando errada, né? E as pessoas vai colocando tudo aquilo, vai assistindo, chega uma hora que a mente da pessoa não aguenta. A pessoa surta, a pessoa começa a gritar, ela começa a se jogar no chão, e muitas vezes a pessoa se surta porque ela não consegue se controlar isso. A gente vê que o controle, na verdade, ela vem de Deus, né? Então a gente precisa sempre, numa hora dessa, a maior riqueza que tem é Deus, né? Vamos pedir sabedoria para Deus, para que a gente consiga ficar firme. Alguém tem algum comentário para falar sobre isso tudo que foi colocado aqui? Então, esse Tiago, do capítulo 1 até o versículo 27, aqui eu dei como encerrado. Da próxima vez eu vou entrar no capítulo 2.